Site WordPress, apresentada por Gutenberg, é a melhor solução para criar e fazer o seu site web. Boa tarde, pessoal. Um sábado feliz para todos vocês. Que alegria podermos estar juntos para mais uma live nesse curso de pregadores. Você é muito bem-vindo. Já vi aqui nos comentários gente de vários locais, inclusive da França, Roberta Richard. Um abraço para você aí na França, viu, Roberta? E para todos vocês que estão aqui, eu vi gente de Picos, lá no Piauí, chegando aqui também, tantos outros. Sejam todos bem-vindos. Amigos de todo o Brasil que se reúnem aos sábados à 13h para esse curso de pregadores. Hoje é a nossa quarta aula nesse processo de que estamos aprendendo a construir. Não aprendendo, né? Você já é um pregador, uma pregadora, mas eu espero que essas lives estejam trazendo dicas importantes para você que gosta de pregar e quer se preparar cada vez melhor para expor a palavra do Senhor, tá bem? Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia, a minha já está aqui, hoje eu estou aqui com a Bíblia do Bíblia Fácil, e por falar em Bíblia Fácil, daqui a pouquinho, 2h30, a gente tem um encontro, né, na Novo Tempo, para mais um estudo do nosso programa, tá bem? Você está convidado. Além da Bíblia, quero convidar você também para pegar aí folha e papel. Pega aí uma folha, um papel, um caderno, uma caderneta, porque nós vamos hoje falar de muitas coisas que seria bom que você anotasse, que você fosse construindo aos poucos o que a gente vai falar hoje para você aqui, tá bem? Eu vou partilhar com vocês a minha tela para nós acompanharmos melhor com o PowerPoint e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre 15 tópicos da pregação. Então, para que eu pregue, eu tenho que fazer o sermão. E como que eu faço? Nós vamos passar por 15 tópicos na construção de um sermão. Então, por isso que é importante você tomar nota desse material, para você não perder nada, e eu espero que isso auxilie você, tá bem? Mas antes de começarmos, nós temos aqui um bom hábito de orar, né? Eu quero convidar você para nós orarmos a Deus, pedindo a bênção dele para o estudo que nós vamos ter agora, tá bom? Se você puder, feche os seus olhos, ore comigo.
Pai querido, muito obrigado por estarmos todos reunidos mais uma vez nessa tarde, com a finalidade de aprendermos um pouquinho mais da tua palavra e também de como melhor apresentá-la. Que o Divino Espírito Santo esteja conosco e que ele nos ajude nessa tarefa, especialmente quando assumimos o púlpito de nossas igrejas. Que o Senhor nos use sempre para levar uma palavra de conforto e de esperança aos nossos ouvintes. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, deixa eu partilhar com vocês aqui, então, o meu PowerPoint para nós começarmos hoje a nossa caminhada na sequência desse curso de pregadores. Chegamos agora à nossa quarta aula, nesse curso que fala sobre pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada. Esses são os 4 aspectos que eu quero tratar com vocês ao longo destas lives. Aqui está o conteúdo do nosso treinamento. Falamos já sobre a importância da pregação, conceitos gerais, vimos aqui os 3 principais tipos de sermão, falamos sobre pregação bíblica, pregação cristocêntrica, pregação expositiva. Na nossa última live, falamos um pouquinho sobre os segmentos e os 4 elementos que compõem os segmentos, e agora nós vamos passar 15 tópicos na preparação de um sermão, de uma pregação, que seja bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada, tá bem? Esses 15 tópicos são muito importantes, e é por isso que alguns deles eu não vou exaurir hoje, mas na nossa próxima live eu vou apresentar alguns deles, 1 ou 2, com mais detalhes. Depois avançamos no nosso conteúdo programático, tá bem? Hoje vamos, então, falar sobre 15 tópicos de uma pregação. E se você perdeu algo do nosso conteúdo, você pode voltar aqui no meu canal e você vai encontrar ali, eu vou criar hoje, inclusive, uma nova template, né? Falando com todos esses 4 seminários, certo? Melhor, uma playlist, né? Vou preparar uma nova playlist e vou colocar todos os 4 seminários dentro dessa nova playlist, que vai ser curso para pregadores, para facilitar você a achar os vídeos que você perdeu aqui no canal, tá bem? E antes de começar, é claro, o meu convite para você, se você não se inscreveu ainda, quero convidar você a se inscrever agora em meu canal. Hoje, a gente vai bater aqui uma marca muito especial, 80 mil, né, inscritos no canal. Você está convidado a se inscrever também, tá bem? Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva agora no canal, ative o sininho, deixe o seu like e, se você gostar do conteúdo do canal, indica também para os seus amigos, para outras pessoas, tá bem? Caneta e papel na mão? Vai falar em caneta e papel, eu já estou aqui até com lápis na mão aqui, tem aqui papel também, mas é para motivar você a fazer o mesmo, a ter aí algo para você anotar, para você não perder nada. Na nossa última aula, nós vimos sobre elementos de um segmento. Falamos sobre lição, texto-prova, ilustração e aplicação. Eu vou voltar a esses 4 elementos na próxima live, quando eu for falar da divisão de sermões. Esse é um dos tópicos que eu vou mencionar hoje brevemente, mas eu vou destrinchar, vou me aprofundar com vocês na live de sábado que vem. Isso aqui eu já falei para vocês na última live, mas eu vou voltar em alguns desses elementos hoje aqui. Eu deixei na última reunião, na última aula, uma tarefa para casa, né? Escolher um texto da Bíblia para a construção de um sermão. E eu queria ver quem é que fez a tarefa de casa. Se você fez a tarefa de casa, pode aqui no nosso chat colocar só o texto que você escolheu. Eu estou aqui com o chat aberto e eu queria ver se você escolheu aí algum texto. Se você fez a tarefa de casa, coloque agora aqui, então, o texto. Tá bem? Deixa eu ver aqui se alguém vai colocar aqui o texto da Bíblia que você escolheu. E eu pedi que você escolhesse um texto e que fizesse já uma busca, uma pesquisa. Mateus 4:4, aqui, ó, canal de corrida, Jair Correia. Jair Correia já escolheu o texto dele, ó, aqui, ó, Mateus 4:4. Já tem outro aqui, ó, Hamilton Prats, Romanos 12, 1 e 2. Aí o texto dele, fez o dever de casa, obrigado, viu? Temos aqui mais gente, temos aqui Rodrigo Falcão,
Números 13, ele já fez o dever de casa também. Temos aqui também Zilanov, Isaías 43, 2 e 3. Ana Yuri, Mateus 15, 25. Hernandes Mendes, João 16, 7. Nazaré Paixão, Lucas 8, 1. Graziane Rive, Salmo 32, verso 8. Enos Costa, Mateus 24. Francisco Nunes, Jó 31, 1. Quer dizer, tem gente que fez a tarefa de casa, viu? Muito obrigado a você que postou, pode parar, já li aqui vários. Obrigado a você que fez a tarefa de casa. Você escolheu o texto e eu pedi semana passada que você, então, buscasse descobrir na passagem que você escolheu o que diz o autor, o que deseja ensinar, como isso me afeta, quais as palavras-chave desse verso, quais os personagens do texto, ler o contexto da passagem, quem está falando, em que circunstâncias está falando, ler diferentes traduções da Bíblia, ler comentários bíblicos sobre o verso que você escolheu e ler também comentários da autora Ellen G. White sobre o texto que você escolheu. Isso foi tarefa de semana passada, tá bem? Agora, com esse texto em mão, nós vamos começar a construção de um sermão. Mas, ao iniciar isso, eu queria deixar uma coisa bem clara para você. São duas coisas diferentes. A estrutura que eu vou usar hoje com vocês para preparo do sermão e a estrutura que eu vou depois dar para você para apresentar o sermão. Tá bem? São duas coisas diferentes. Uma é a estrutura sobre a qual eu trabalho para construir o sermão. A outra estrutura é a que eu uso para apresentar o sermão. Então, o que vamos fazer hoje não é o produto final para você apresentar, mas é para você construir. E numa próxima live, nós vamos passar passo a passo a questão da apresentação do sermão. Tá bem? Quais os 15 tópicos que eu vou abordar com vocês hoje? E vou ser bem breve para não gastarmos muito tempo. Texto, lição, tema, que é o que eu já vi um pouquinho semana passada, propósito geral, propósito específico, título, que é a última coisa que a gente prepara do sermão, já disse aqui, introdução, proposição, pergunta de transição, frase de transição, palavra-chave, divisões, ilustração, conclusão, aplicação e apelo. Você percebeu que o item 12 e 14 eu coloquei em branco porque eu também já tratei com vocês na última aula nossa de semana passada, tá bem? Mas esses são os 15 itens. Pastor, eu não entendi nada aqui de transição, frase. Não se preocupa, porque agora eu vou passar cada um deles com vocês e você vai entender melhor quais são esses 15 tópicos que eu posso usar para a construção de um sermão. Então, vamos então ao primeiro tópico. O que eu preciso para construir um sermão? Primeiro, escolher o texto, um texto da Bíblia para pregar. É a tarefa de casa que eu dei semana passada. Por quê? Porque se você fez a tarefa e você está com papel aí na mão e caneta, né, um local para você escrever, vai ser mais fácil você me acompanhar agora enquanto a gente trabalha a estrutura da construção de um sermão, tá bem? Se você não pegou a live da semana passada, está chegando agora, escolhe aí rapidamente um texto da Bíblia e eu espero que você consiga avançar junto com a gente, tá bem? Por que escolher um texto da Bíblia? A minha Bíblia está aberta aqui, porque nós estamos falando de pregação bíblica e não se prega sem ter textos da Bíblia. Eu já disse para você aqui que eu já ouvi sermões onde o pregador não citou um verso da Bíblia. Isso não é pregação bíblica. Pregação bíblica é aquela que nasce da palavra. Então, você tem que ter um texto da Bíblia para começar o seu raciocínio. Eu escrevi isso aqui, eu queria ler para você, que eu achei muito interessante. Se a Bíblia não fala com o pregador, não falará com seus ouvintes. Você entendeu? Se eu a ler o livro sagrado, esse livro não fala comigo, não toca o meu coração, ela também não vai tocar o coração das pessoas que me ouvirem pregar. Então, o primeiro passo é, esse livro tem que falar comigo. E é por isso que eu dei uma dica para você. Que texto eu vou escolher para pregar? Eu disse para você, nas suas leituras devocionais, é aquele texto da palavra que fala ao seu coração.
quando esse texto fala com você, pode construir um sermão em cima dele, porque ele também vai falar com seus ouvintes. Agora, se a Bíblia não fala com o pregador, não falará também com os seus ouvintes, com aqueles que ouvem ao pregador. Por isso, a importância de escolher um texto. Eu vou dar para você aqui alguns textos, alguns exemplos de textos da Bíblia, que são textos áureos, textos chaves, e que certamente em algum momento, se não agora, devem ser textos que você deve trabalhar para a construção de um sermão. Exemplo, Gênesis 3,15. Por que esse texto é importante para ser feito um sermão em cima dele? Porque é a primeira promessa na Bíblia de um Salvador. E ela já foi feita no Éden, logo após o pecado de Adão e Eva. No mesmo capítulo que registra a queda do homem, você tem ali um caminho apontado por Deus para a salvação do mesmo. Então, esse texto merece um sermão. Um outro exemplo, Isaías 53. Nós estamos aí estudando a lição da Escola Sabatina, inclusive eu estou postando toda quinta-feira às 8 da noite, eu posto um comentário da lição da Escola Sabatina. Se você não assistiu ainda, quando terminar a live, você vem aqui para o canal e procura lá o item 4, né? Lição 4, que é o caminho difícil, que estudamos essa semana. Então, você assiste lá. Isaías 53 é um capítulo que merece, não vários sermões, mas escolha lá um verso ou uma porção para você fazer um sermão. Daniel 8,14, a profecia que indica a chegada da hora do juízo, é claro que merece um estudo sobre esse tema. O que dizer de João 14, 1-3? A promessa de que Jesus vai voltar para nos buscar. Essa esperança é o que nos alimenta. Ela merece um sermão, você tem que fazer um sermão com esse texto. O que dizer de 2 Timóteo 3,16? O papel fundamental da Bíblia no desenvolvimento e amadurecimento do cristão. Merece um sermão esse texto. E o que acontece com Apocalipse 14, 6-12? As 3 mensagens angélicas. Eu desafio você a escolher um desses textos futuramente e a fazer um sermão. São textos áureos da Bíblia. Tem outros. Salmo 23, por exemplo. Olha que coisa linda é o Salmo 23. Mateus 24, como aqui o Enos Costa, né, mencionou que escolheu aí para pregar. É um outro capítulo impressionante. Quer dizer, a Bíblia está rica de textos. Eu espero, então, que você tenha já escolhido o texto e que você já esteja pronto para o passo 2. Qual é o passo 2? Nós temos que agora extrair o máximo do texto bíblico. O texto hoje que eu escolhi foi esse. Agora, como que eu extraio desse texto da Bíblia o máximo que eu puder? Eu dei umas dicas semana passada. Você tem que ler a Bíblia, tem que ler os textos várias vezes, você tem que consultar comentários bíblicos, você tem que buscar descobrir o contexto histórico, quem é que escreveu, para quem escreveu. São as dicas que eu mencionei há pouco, que foi o tema da live passada, tá bem? Mas como que eu posso extrair o máximo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Romanos 8:26. Outros dias, em minhas leituras, eu passei por esse texto. E ele mexeu comigo. E eu disse para você, né? Se o texto mexe com você, ele vai mexer também com as pessoas que ouvem você. Nós conhecemos muito Romanos 8:28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Romanos 8:26, às vezes é passado por alto. Mas olha que riqueza esse verso apresenta. Paulo escreveu assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, qual é a lição? Qual é o tema? Qual é a ideia exegética que eu posso extrair desta passagem da Bíblia? Aqui está falando sobre a oração, porque não sabemos orar como convém. O tema é oração, só que Paulo introduz aqui o Espírito Santo. Ele nos assiste em nossas fraquezas e ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que significa isso? Significa que quando você ora, é o Espírito Santo quem leva a sua oração ao Pai. Entendeu?
é o Espírito quem leva a oração ao Pai. Agora, baseado nesta verdade, eu coloquei 3 pontos aqui. Primeiro, lá em Mateus 6:9, Jesus nos ensinou a orar ao Pai. Então, você, toda vez que vai orar, é a Deus a quem você deve se dirigir. Lá em João 14:13, Jesus disse que toda vez que nós orarmos, devemos pedir em nome do Filho. Então, você ora ao Pai em nome do Filho. E agora, em Romanos 8:26, a gente percebe que é o Espírito Santo quem apresenta a nossa oração ao Pai. Conclusão, a prática da oração é tão sagrada e essencial que envolve toda a Trindade. Percebeu? Então você ora a Deus em nome de Cristo e quem leva a sua oração é o Espírito Santo. Então a prática da oração é tão sagrada e essencial que envolve toda a Trindade. Esta frase eu construí pensando em Romanos 8:26 e pensando nos 2 outros versos que eu já conhecia da Bíblia, falando sobre oração. Entendeu? Você percebe como que a gente pode extrair muita coisa de um único verso da Bíblia? Agora, eu fui preparar um seminário, um sermão, e qual foi o título que eu escolhi? Oração, respiração da alma. E qual foi a proposta que eu coloquei desse sermão? Não coloquei aqui. Deveria estar. Mas o que a proposta do sermão foi: se você não ora, é como não respirar. Então, tão necessária e essencial é a oração como o oxigênio para alimentar a vida. E quem não ora, assim como aquele que não respira, o destino é o mesmo, a morte. Por isso que eu coloquei aqui oração, respiração da alma. Então você percebe como que a gente pode ir se aprofundando dentro de um texto da Bíblia? Mas eu falei na última live sobre a lição, né? Como extrair isso do texto. Depois você acompanha lá. Terceiro tópico dos 15 que eu quero abordar. Eu agora que tenho o texto, fiz uma pesquisa bíblica em cima do texto, li comentários, li em várias versões, orei sobre o assunto. Eu quero pregar agora esse texto. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar, então? Eu tenho que definir um propósito geral. Em qual área da vida cristã esse tema se encaixa? Então, pegue a sua folha, porque a escolha de um texto e extrair o máximo dele, que foi o ponto 1 e 2, foi tarefa de casa, né? Então, agora, no ponto 3, na sua folha, você vai colocar assim: propósito geral. Qual é o meu propósito geral? É você dizer agora em qual área da vida cristã esse tema, esse verso da Bíblia que você escolheu, ele se encaixa. E para ajudar você, eu vou dar aqui já 6 opções. Será que esse texto que eu escolhi, ele serve para evangelismo? É um tema que quando eu prego, as pessoas poderão se decidir por Cristo e pelo Evangelho? Então, ele é um tema evangelístico. Então, o seu propósito geral é evangelístico. Será que o verso da Bíblia que eu escolhi, ou a porção bíblica, né, que a gente chama de perícope, que eu escolhi, ela apresenta uma verdade chave da Bíblia? Então, meu sermão será doutrinário, porque eu vou apresentar uma verdade que a Bíblia ensina. Será que o texto que eu escolhi é um apelo à comunhão com Deus, à devoção? Por exemplo, o texto que eu mencionei, Romanos 8:26, e falei da oração, ele se enquadra aqui como, por exemplo, devocional. É a motivação da prática devocional da oração. Eu podia encaixá-lo aqui como propósito geral o devocional. Então, eu vou colocar na minha folhinha aqui, devocional. Eu já escolhi o meu texto, Romanos 8:26, eu já pesquisei esse texto, já fui lá para João, né? Já fui para Mateus, e agora eu descubro que esse texto, ele pode ter um propósito geral devocional. Não, quem sabe o texto que você escolheu é de consagração, porque você fala de entregar a Deus o seu tempo,
os seus dons, os seus talentos, os seus bens. Isso é mordomia cristã. Então, quem sabe é de consagração? Não, pastor, eu vou pregar sobre um tópico moral ou ético, que é a questão do estilo de vida. Então, o seu propósito geral será moral ou ético. Não, pastor, eu quero falar aqui da volta de Cristo. E eu posso aqui, se vou falar de João 14, 1 a 3, ele pode ser tanto doutrinário, a doutrina da segunda vinda de Cristo, como ele pode ser de ânimo, alento e esperança, que é falar da breve volta de Jesus para nós que aguardamos. Agora, esta abordagem de ânimo pode ser um texto profético, pode ser uma história da Bíblia, pode ser um sermão biográfico. Por exemplo, o apóstolo Paulo terminou suas palavras falando da volta de Jesus, terminou sua vida falando da volta de Jesus. Então, ele pode ser um sermão de ânimo e pode ser biográfico. Tá bem? Então, você já colocou aí, definiu qual é o tema, qual é o seu propósito geral? Então, coloque o número 3 e agora coloque aí o propósito geral da minha passagem bíblica, do meu sermão você pode escolher aqui um desses 6. O meu aqui vai ser devocional, eu coloquei aqui. Tá bem? Vamos então ao quarto ponto. Coloque na sua folha aí, no seu caderno, na sua anotação aí, ponto 4. O propósito geral que eu escolhi, ou que a passagem determina, é devocional. Agora, qual é o meu propósito específico? O que eu quero nesse sermão? Você tem que responder a estas perguntas que eu coloquei aqui no slide. Que verdade eu quero apresentar? Qual é o meu objetivo? O que os meus ouvintes precisam? O que eu quero que eles façam depois que eu pregar esse sermão? Este é o seu propósito específico. No meu caso aqui, Romanos 8, 26, eu vou falar da oração, o tema é devocional, o propósito geral é devocional, e o meu propósito específico qual é? Quando eu terminar de pregar, o que eu espero dos meus ouvintes? Eu espero que eles sejam animados a levar uma vida de mais oração, uma vida de mais intensa oração. É isso que eu espero que eles façam quando eu terminar o meu sermão. Então, o propósito específico revela que o sermão é um meio de satisfazer as necessidades das pessoas. E a necessidade que eu quero que elas preencham com esse sermão é a necessidade de orar mais a Deus. Então, eu vou fazer um sermão para criar nas pessoas a necessidade de orar, o desejo de orar mais. E eu quero que fique claro para elas de que a oração é a respiração da alma, de que aquele que não ora, assim como aquele que não respira, está fadado a morrer. Então, esse é o meu propósito específico. Qual é o seu propósito específico? O que você quer com esse propósito específico? O Hudson Luiz escreveu aqui, ó, o meu propósito geral é o número 6. Deixa eu voltar aqui, Hudson. Então, o seu é de ânimo, alento ou esperança. Legal, obrigado, Hudson, aí, por estar juntinho com a gente aqui. Então, veja, qual é o meu propósito específico? Ele tem que atender às necessidades das pessoas. Ele tem que satisfazer uma necessidade. E eu, no meu caso, entendo que a necessidade de orar é imprescindível na vida cristã. Então, aí está o meu propósito específico. Qual é o meu propósito específico? Conscientizar as pessoas da importância da oração e levá-las a uma vida mais íntegra, ou uma vida mais dedicada à oração particular. Ok? Esse é o meu propósito específico. Ponto 5. Proposição. Pastor, eu nunca ouvi falar. O que é proposição dentro de um sermão? Eu vou explicar agora. A proposição é informar aos ouvintes acerca do que se dirá e sintetizar os pontos que serão apresentados. Deve responder a esta pergunta: o que o pregador vai dizer sobre o assunto? Ficou claro para você? Não? Vou explicar melhor. Você vai sintetizar numa frase aquilo que você vai dizer. Entendeu? Isso aqui não é fácil. Não é fácil fazer uma proposição. Mas escuta aí, amigo, amiga, que está aí com a gente aqui. Agora são quase 700 pessoas na aula.
Preste atenção. Se você conseguir elaborar uma boa proposição, você vai ter claro na sua mente o que você quer, aonde você vai chegar, não vai sair por atalhos, você não vai mudar de assunto. E esse é o grande problema que eu vejo hoje em muitos pregadores e pregadoras. Começa a falar de um tema, daqui a pouquinho já migra para outro. Então, a proposição, você vai dizer numa frase o que você vai pregar. Então, ela tem que responder a uma pergunta. O que o pregador vai dizer sobre o assunto que você escolheu? Isto é uma proposição. Ela é o fundamento, a proposição é o fundamento de toda a estrutura do sermão. Ela é para o sermão o que o alicerce é para o edifício. Já pensou fazer um edifício de 15 andares e você não fazer um alicerce com estacas, com ali pilar, como nós chamamos, com sapatas grandes, sapatas largas, profundas, estacas para aguentar esses 15 andares? Assim é um sermão que não tem a proposição. Então, cada palavra da proposição deve expressar corretamente as ideias principais do sermão. E essas ideias principais do sermão, elas serão apresentadas nas divisões que você faz do sermão. Divisão, ou as divisões do sermão, é um tópico que eu ainda vou falar para você. Tá bem? Deixa eu dar um exemplo do que eu falei aqui. Aqui estava, eu não achei que estava lá atrás, mas ela estava aqui. Ó. Qual é a proposição que eu fiz para esse sermão sobre oração? Baseado em Romanos 8, 26, que é o texto que eu escolhi. Orar é tão importante quanto respirar. Sem oração ou oxigênio, a morte é o destino certo. Esta é a minha proposição. Então, eu vou dizer isso para as pessoas. A proposição é para ser apresentada à igreja, é para ser informada. E quando você dá a sua proposição, todo mundo já sabe aonde você quer chegar. Nesse caso aqui, eu quero levar as pessoas a entender que a oração é tão indispensável à vida espiritual quanto o oxigênio é indispensável à vida física. Então, você agora, no ponto 5, você vai escrever a sua proposição. Agora não vai dar tempo, né? Mas eu quero que você, como tarefa de casa, gaste tempo com isso, tá bom? Tarefa de casa, gaste tempo com sua proposição. Você vai escrever uma frase que resuma aquilo que você vai apresentar às pessoas, tá bem? Essa é a sua proposição. Agora vamos então para o tópico 6, que é a pergunta de transição. Pastor, o que é pergunta de transição? Aqui eu digitei até errado, né? Olha, isso aqui eu estou digitando pessoalmente, por isso que às vezes sai alguns erros de português, tá bem? Me desculpa aí. Faltou um N aqui, né? Pergunta de transição. Como o nome transição já diz, eu vou transitar de uma parte do sermão para outra. Quais seriam essas partes do sermão? Que vamos ver numa live futura aí. Eu começo o sermão com a introdução, depois eu vou para o corpo, depois eu vou para a conclusão, depois eu vou para o apelo. Essas são as partes principais de um sermão. Dentro do corpo estão as divisões, que podem ser 2, 3, 4, não mais que isso, senão as pessoas não acompanham a sua mensagem. Mas a pergunta de transição é a pergunta que vai ligar as coisas no seu sermão. E ao fazer essa pergunta, você tem que usar palavras como quem, o que, por quê, como, quando, onde. São perguntas que você tem que usar aí na sua transição. Vou dar um exemplo. Como você pode construir uma vida de oração? Eu escolhi o tópico da oração, certo? Eu fiz ali a minha introdução. Dentro da introdução, eu apresentei a minha proposição, que orar é tão importante quanto respirar. Agora eu venho uma pergunta. Como, meus prezados amigos ouvintes, como você pode construir uma vida de oração? Então, eu formulo uma pergunta, que é retórica, e eu vou usar agora o meu sermão
para responder essa pergunta. Então, esta é uma pergunta de transição. A pergunta de transição não é única no sermão. Ela acontece entre os elementos. Eu tenho uma pergunta de transição para cada segmento do sermão. Então, a pergunta ela introduz um novo segmento. E é claro que o item 7 vai ser a frase de transição. Então, você tem uma pergunta de transição e agora você tem uma frase de transição. O que é esta frase de transição? É a resposta à pergunta que você formulou. Então, o ponto 7, o tópico 7 da construção é justamente a resposta ao tópico 6. Então, a frase de transição une a proposição às divisões do sermão. Vou dar um exemplo do sermão que eu estou construindo com vocês. A pergunta foi: como pode ou como você pode construir uma vida de oração? Resposta: a vida de oração de Jesus deve ser um exemplo para nós. Eu fiz uma pergunta e eu respondi. Então, como que eu posso ter uma vida de oração? Eu tenho que me basear no modelo que é Jesus. Você quer um modelo melhor para ser imitado no que tange a oração? Você quer? Não só oração, né? Cristo é nosso modelo em tudo, mas na oração, ele é um modelo porque ele gastava horas e horas em oração. A Bíblia informa isso. Ele comungava com o Pai. Cristo se alimentava espiritualmente da oração. Então, a vida de Jesus é um exemplo para nós. E agora, então, eu fiz a minha pergunta de transição, eu fiz a minha frase de transição, que é a resposta à minha pergunta, e agora eu vou encontrar uma palavra-chave. Esta palavra-chave, ela vai permear as divisões do meu sermão, que é o item 9, que eu vou explicar numa outra live. Então, vamos lá. Recapitulando, eu introduzi o tema, eu agora tenho uma pergunta de transição. Essa pergunta é uma pergunta retórica. Eu faço essa pergunta para levar ao tema. E na minha frase de transição, item 7, grava isso, na minha frase eu digo o que vai acontecer. Então, a vida de oração de Jesus deve ser um exemplo para a nossa vida. Então, eu já disse para quem está me ouvindo de que eu vou estudar agora a vida de oração que Jesus teve para copiar o modelo dele. Entendeu? Agora, no tópico 8, eu chego então aqui à palavra-chave. O que é palavra-chave, pastor? A palavra-chave é um bom teste da unidade estrutural do esboço do sermão que nós estamos construindo. Através dela, podemos ver se podemos aplicar a mesma palavra a cada uma das divisões principais do meu sermão. A palavra-chave também ajuda para que todas as divisões estejam unidas ao tema. E agora, no próximo slide, eu vou dar para você um presente. Vou dar para você uma lista de palavras-chave. Aqui estão elas. Estas palavras que aparecem aqui são frutos de longo estudo do tema da oratória, da pregação. Estas palavras-chave, elas são a fonte tremenda de informação. Porque toda vez que você for construir um sermão daqui para frente, você vem aqui nesta lista e pergunta: qual destas palavras eu posso usar para dividir o meu sermão? Para fazer as divisões do meu sermão. Eu escolhi, por exemplo, aqui, objetivos. Está vendo aqui, ó? Objetivos. Aqui, ó, vou ver se aqui o mouse, não sei se você consegue ver o meu cursor, mas está aqui, objetivos. Então, eu escolhi objetivos. E aí, eu fiz, para o meu sermão, 3 divisões. Objetivos da oração de Jesus. Jesus era um modelo para nós, e a palavra-chave que eu escolhi foi objetivos. Então, eu dividi o meu sermão em 3 partes, 3 tópicos.
Aqui estão as divisões do meu sermão. Primeiro tópico: Jesus orava para manter-se ligado a Deus. Segundo tópico: Jesus orava para resistir às tentações. Terceiro tópico: Jesus orava para cumprir sua missão. Pronto. Então, qual era o objetivo da oração de Jesus? Quando eu falo aqui, Jesus orava para, eu também posso colocar. O objetivo da oração de Jesus era manter-se ligado a Deus, resistir às tentações e cumprir sua missão. Para cada um desses tópicos, eu encontro vários textos da Bíblia que sustentam o que eu estou falando. Você tem alguma dúvida de que esses 3 tópicos que eu escolhi, eles sejam bíblicos? Claro que eles são. Jesus manteve uma vida de oração para estar conectado com o Pai. Foi através da oração e comunhão com Deus que ele resistiu às tentações. E Jesus orava para cumprir sua missão. Você vai encontrar vários momentos de Jesus fazendo milagres depois de orar. Como, por exemplo, aquela cura do menino endemoniado que os discípulos não puderam expulsar quando ele desceu do Monte da Transfiguração. Entendeu? Então, amigos, é aqui que você conecta as divisões do seu sermão. Eu vou gastar mais tempo com isso na nossa próxima aula, porque eu vou falar só sobre divisões de um sermão na próxima aula. E aí você que não escolheu o texto ainda vai ter tempo de escolher. Mas foi assim que eu encontrei uma palavra-chave. Eu vim aqui na minha listinha de palavras-chave, eu encontrei uma que me atendia, e eu coloquei aqui os objetivos da oração de Jesus, que é um parâmetro que eu estou usando, e eu dividi o meu sermão em 3 tópicos. Entendeu? Qual é agora o 9º passo? O 9º tópico é a divisão do seu sermão. Eu já coloquei o meu aqui, ó. 3 tópicos, 3 divisões. Mas esse conteúdo, em nossa próxima live, eu vou apresentar para vocês, porque nós vamos gastar mais tempo, porque aqui está o grande problema dos pregadores. Eu tenho um texto para pregar, esse texto falou comigo, mas eu quero fazer um sermão e eu não sei como pegar esse texto e transformá-lo num sermão, porque eu não sei como fazer divisões de acordo com o texto da Bíblia. Então é por isso que eu vou gastar uma live com vocês só sobre esse tema. O uso de ilustrações, esse é o 10º tópico. Eu não vou falar disso agora, por quê? Porque eu falei em nossa última live, tá lembrado? Eu gastei um bom tempo para falar sobre ilustrações. Então, esse tópico 10 fica para você como tarefa de casa e na live da semana passada, que é a aula 3, e você vai aprender lá sobre o uso de ilustrações. Tópico 11, conclusão. Então, agora, eu fiz o meu sermão, eu apresentei o meu sermão, eu ilustrei, então eu vou partir para a conclusão. Agora, quando eu chego para concluir um sermão, a primeira coisa que eu faço é recapitular, porque a conclusão é a recapitulação da verdade apresentada com o objetivo de persuadir a uma decisão. Então, o que eu faço na minha conclusão? Eu recapitulo a verdade central que eu apresentei, quem sabe em 1, 2 ou 3 pontos, e eu agora tenho o objetivo de levar a pessoa a tomar uma decisão. A conclusão é o clímax do sermão. Se você prega e não conclui, algo fica no ar. As pessoas não entendem o que você está falando, certo? E agora, o propósito da conclusão é ressaltar, reafirmar, estabelecer ou terminar o que já foi dito, com o objetivo de imprimir nos ouvintes o impulso principal da mensagem. Então, é uma recapitulação com o objetivo de gravar na vida das pessoas o que eu estou falando e levá-los também a uma decisão. Certo? Eu vou dar para você 4 exemplos de conclusão. O primeiro deles é recapitulação. A recapitulação não é mera repetição desnecessária das divisões principais, mas é uma ênfase nova da verdade principal apresentada durante a mensagem.
Então, você pode concluir o seu sermão com base numa recapitulação. Só que você não é repetir meramente o que já foi dito. Você pode dar uma nova ênfase nos tópicos que você escolheu. Agora, o pregador não apresenta esse resumo usando as mesmas palavras das divisões principais, mas ele emprega afirmativas concisas e incisivas para expressá-lo. Então, você encontra uma nova forma de apresentar essa recapitulação. Você pode concluir também o seu sermão com base numa ilustração. Você construiu toda a informação, apresentou aquilo, você pode ilustrar. A ilustração é um resumo da verdade principal da mensagem. Agora, para você concluir um sermão usando uma ilustração, essa ilustração tem que ir ao ponto, porque senão você perdeu tudo que você construiu. A ilustração tem que ser muito boa. E semana passada eu falei mais sobre ilustração, na nossa live número 3. Você pode concluir o seu sermão fazendo uma aplicação. À medida que a mensagem se aproxima da conclusão, ela deve levar os ouvintes a perguntarem a si mesmos o que essa verdade tem a ver comigo, com meus relacionamentos, no lar, na igreja, nos negócios, na minha vida diária. Isto é a aplicação. E para que isso aconteça, o pregador deve concluir seus sermões com uma aplicação ou apelo direto, no qual faz um chamado para uma resposta às verdades apresentadas na mensagem. Então, a aplicação tem que ser prática. Como que isso que eu acabei de apresentar para vocês pode ser útil no seu dia a dia? É isso que faz uma aplicação. E você pode concluir o seu sermão também com uma motivação. É uma outra forma de concluir. A motivação pode vir da imposição a uma obrigação moral ou proporcionar um incentivo para uma resposta pessoal ao desafio apresentado. Então, você pode motivar as pessoas no final do seu sermão ao concluir, ou por uma resposta a uma obrigação moral, ou então por um desafio pessoal. Tá bem? E o 12º ponto é a aplicação. Eu já falei sobre isso na última live, por isso não vou falar muito mais disso aqui. Mas, na sua conclusão, tem que vir a aplicação. Você pode separar ou não. Você pode, dentro da conclusão, já colocar a aplicação, ou então você faz uma breve recapitulação do que você apresentou e parte para a aplicação. Dentro ou fora da conclusão, a aplicação é o momento que você tem para trazer tudo que você falou à vida pessoal daquela criança, daquele jovem, daquele adulto que está ouvindo você. Então, não pode haver sermão sem aplicação. E chegamos, então, à última parte, que é o apelo. Olha, se você fez um sermão todo, concluiu, aplicou e agora não faz um apelo, você perdeu todo o seu trabalho. Porque o apelo é o que vai coroar a sua mensagem. E como deve ser esse apelo? Primeiro, deve ser direto e claro. Não pode haver dúvidas do que você está propondo para a igreja. Segundo, deve ser coerente com a mensagem pregada. Ah, meus amigos, aqui está um ponto muito especial. Tem gente que faz um sermão, mas na hora de fazer o apelo, ele trata de um outro tema que não tem nada a ver com o que ele apresentou. Você já viu alguém pregando, por exemplo, sobre o dízimo e depois faz um apelo para a volta de Jesus? Você já viu alguém pregando, por exemplo, sobre oração e faz um apelo para que as pessoas sejam dizimistas? Você já viu gente pregando sobre um tema e na hora do apelo fala de outra coisa? É um risco. Então, tem que ser claro e direto, mas coerente com a mensagem que você apresenta. E um terceiro elemento do apelo tem que ser desafiador. Quem sabe eu volte em algum momento sobre esse tema, mas se não voltar, ficou aqui uma dica principal do apelo. Qual é o 14º tópico na construção de um sermão? É a introdução. Mas, pastor, peraí, a introdução agora é o que eu expliquei no início da live. Isso aqui é uma estrutura para a construção do sermão. Não é para apresentá-lo na igreja. Você tem que usar esses 15 tópicos para construir o seu sermão.
E é por isso que a introdução aparece só aqui no final. Por que, pastor, só no final? Porque uma vez que está muito claro na sua mente tudo que você vai abordar nesse sermão, como que eu posso introduzir esse sermão de tal forma a captar a atenção dos meus telespectadores? Agora você tem elementos para fazer essa introdução. Por quê? Porque você já sabe exatamente o que você vai dizer. Então, a introdução é o conjunto de ideias prévias que induzem ao tema que será pregado. Ok? Deve ser curta, bem preparada, interessante e variada. Não deve terminar de forma abrupta e é o penúltimo passo na preparação do sermão. Por que o penúltimo? Porque o último eu vou mostrar daqui a pouquinho, que é o 15º tópico. Então, veja, a introdução é quando você tem o tempo para chamar a atenção das pessoas. E eu escrevi isso aqui para você gravar na sua mente. É nos primeiros minutos de uma pregação que o auditório decide se irá ou não prestar atenção ao pregador. Interessante isso, né? Você pode pregar meia hora, 40 minutos, tem gente que gosta de pregar até 1 hora, né? Mas é nos primeiros minutos, quem sabe 2, 3 ou 4, que o auditório vai decidir se irá ou não prestar atenção na sua mensagem. Isso quer dizer que se você falhar na introdução, você pode falhar em todo o seu sermão. E se você gastar horas e horas preparando o sermão para não ser ouvido, porque você falhou na introdução. Então, a introdução, ela é muito importante. E você tem que cuidar muito disso, tá bem? Quais são os elementos que compõem a introdução? Você vai perceber que dentro da introdução vai aparecer elementos, tópicos que eu já abordei com vocês hoje. Por quê? Porque aqui está a forma como você apresenta a introdução. Aqui é a ordem de apresentação do sermão e não construção. Então, quais os elementos que deve ter a sua introdução? Primeiro, saudação. Você chega lá e você vai saudar as pessoas. Pode haver uma frase alusiva. O que é essa frase alusiva? É uma alusão ao momento. Por exemplo, você vai pregar numa igreja, num sábado de manhã, num domingo de manhã, num domingo à noite, numa quarta, numa quinta. Você vai pregar, você pode fazer referência a esse momento. Ah, não, eu vou fazer esse sermão num culto de gratidão. Então, a sua frase alusiva deve deixar claro que você está num culto de gratidão e que essa mensagem tem o objetivo de agradecer por esse ou por aquele motivo. Ah, não, eu vou pregar esse sermão numa cerimônia fúnebre, num funeral que eu fui convidado a participar, a levar a mensagem de esperança. Então, tem que ter ali uma frase alusiva. Estamos todos reunidos agora com o objetivo de dizer um último adeus ao ente querido que se foi, mas a palavra de Deus tem um recado para nós. Isso eu chamo de frase alusiva. E aí vem o texto bíblico. O texto bíblico é aquele texto que você escolheu lá no tópico 1, para começar a construção de tudo o que nós queremos, de tudo o que estamos falando aqui. Está claro isso para você? Então vem a sua proposição. Depois que você ler o texto da Bíblia, você apresenta a sua proposição, faz a pergunta de transição, a frase de transição e a palavra-chave, ela vai estar agora em todas as divisões do seu sermão. Tá bem? Mas eu vou voltar a esse tópico aqui quando a gente for construir o esqueleto para o nosso sermão. E o 15º e último tópico de hoje é o título do sermão. É claro, você só vai escolher o título quando o sermão estiver pronto. Por quê? Porque nas suas leituras, na sua oração, na sua reflexão, os insights vão chegando. O Espírito Santo vai iluminando sua mente para que você se aperfeiçoe, para que você seja um pregador segundo o coração de Deus, para que você seja um pregador bíblico, e ele vai dando para você ideias, ele vai iluminando sua mente,
E aí é que você vai ter todos os elementos necessários para colocar um título no seu sermão. O que é um título? É a frase que expressa o que será apresentado no sermão. Deve apresentar a ideia de que o assunto é de vital importância para as pessoas. E o título tem a ver com as situações e necessidades da vida. Então você deve pensar nisso. Deve ser pertinente ao texto da mensagem, deve ser interessante, deve suscitar atenção e curiosidade, deve ser breve e pode ser uma afirmação, interrogação ou exclamação. Nesse sermão, por exemplo, eu coloquei o título Oração, a respiração da alma. É esse o título que eu escolhi para ele. Você deve se lembrar do historiador adventista George Knight, e um dos sermões mais impressionantes que eu já vi o pastor George Knight fazer foi um sermão que ele fez por ocasião de uma Assembleia Mundial da Igreja. E sabe qual foi o título do sermão? Se eu fosse o diabo. Esse foi o título que ele escolheu. Pode chocar muitas pessoas, né? Se eu fosse o diabo. Muitas pessoas se chocaram com esse título, né? Mas, ainda que chocadas, ele captou a atenção de muita gente no seu sermão. Tanto é que esse sermão não foi esquecido por aqueles que ouviram. Se eu fosse o diabo. E ele trabalhou em cima disso aí. Então, o título do seu sermão tem que ser um título interessante. Oração, a respiração da alma. A analogia ficou clara. 3 formas de postergar o seu funeral. É um título de sermão que muitos evangelistas já usaram por aí. 3 formas de postergar o seu funeral. Ora, quem é que quer morrer? Ninguém quer morrer. Como que eu posso postergar? Então, criou-se ali uma curiosidade. Bem, e é claro que eu termino hoje a nossa aula, né, falando para você da importância de você amar a palavra. Esta palavra tem que estar no seu coração. Que quando você ama esse livro, você estuda, você vai ouvir a voz de Deus falando com você. E se a palavra fala com o pregador, ela fala com você, enquanto estudante, enquanto leitor, ela vai falar também com os seus ouvintes, enquanto pregador. Mas eu queria deixar aqui um último pensamento para você aqui, foi no manuscrito, escrito por Ellen G. White, é o manuscrito 26, ele data do mês de outubro de 1888. Ellen G. White disse assim: o amor de Cristo no coração fará mais para converter pecadores do que todos os sermões que você possa pregar. Com isso, eu encerro nossa live de hoje, dizendo para você que nós podemos, sim, nos especializar na construção e na apresentação de sermões. Mas, se não tivermos o amor de Cristo em nosso coração, pouco valor isso terá. Agora, quando temos o amor de Cristo no coração e as ferramentas necessárias para construir e apresentar um sermão, nós podemos ser instrumentos úteis, cada vez mais úteis nas mãos de Deus para a obra que Ele nos confiou. Por isso, Deus abençoe você na sua carreira como pregador, como pregadora, e eu espero que as orientações de hoje tenham sido úteis para a sua vida. Eu espero que você tenha ali colocado ali na sua folha, no seu rascunho, todos os elementos que eu apresentei hoje, e se não, você volta aqui nessa live, repassa de novo, assiste de novo, para que fique bem claro para você todos os tópicos que nós abordamos aqui, tá bem? Muito obrigado a você por ter nos acompanhado até aqui, que Deus possa abençoá-lo grandemente, e eu queria encerrar a nossa live de hoje fazendo uma oração com você, tá bem? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esses momentos que passamos juntos, desejosos de sermos instrumentos mais eficazes em tuas mãos. Que o teu bom e santo Espírito abençoe a este amigo, a esta amiga, que separou esse tempo
para aprender mais de como preparar um sermão. E que o Senhor nos ajude a levarmos a tua palavra com todo o respeito, com todo o amor e carinho que os nossos ouvintes precisam. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. A gente volta, então, na nossa próxima aula, falando sobre as divisões de um sermão e outros aspectos que eu quero abordar com você aqui, tá bem? Deus abençoe, um abraço carinhoso e até a nossa próxima aula.